Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse vídeo que a gente vai comentar sobre um filme recomendado pelo Luiz Fernando lá no nosso Instagram, que é o filme A Sétima Alma, de 2010. Então, de novo, provando que a gente escuta vocês sim, como sempre pedindo, deixa suas recomendações aí, porque a gente demora, mas a gente traz. Já deixando claro que, obviamente, você tem que mandar sua recomendação aqui de algum filme bom, algum filme merda, ou algum filme que você queira que a gente fale aqui no nosso canal. Então manda aqui nos comentários que a gente vai atender. Mas então, bora pro filme. A gente já tem que comentar que esse filme aqui se trata de um feito pelo Wes Craven, então a gente sabe que ele vai ter uma qualidade bem melhor do que caso ele não fosse, né? Até porque o Wes Craven, a gente sabe que ele tinha uma mente, assim, muito além dele, e ele tem uma habilidade muito boa e muito grande de conseguir fazer adolescentes serem insuportáveis em slasher, que é exatamente o caso desse filme aqui. Esse não é nem perto de ser o melhor filme do Wes Craven, mas, tipo, ele é um dos filmes bons, inclusive, eu já vou contar a historinha pra vocês, mas é um dos poucos filmes que me deu pesadelo. Eu só fui descobrir a existência desse filme aqui depois da recomendação, porque eu nem sabia que o Wes Craven tinha feito um filme de slasher, de novo, assim, com outros adolescentes. Então, quando eu fui assistir, eu até que me surpreendi um pouco, porque ele não conta a história só de um assassino, assim, meio sádico, mas sim de um espírito que ele quer matar todo mundo. Ele parece o cara, o lobo da DC. E a voz também, né? O filme ele é bem confuso mesmo, essa ideia de como o assassino veio e de onde o assassino foi. É muito estranho porque o filme ele começa com um cara aleatório que é claramente esquizofrênico ou tem pelo menos transtorno de múltiplas personalidades. E ele tá tipo brigando com ele mesmo porque ele tá com vontade de matar a esposa dele. Só que aí ele vai e mata a esposa dele e depois ele tenta se matar. E aí obviamente ele é caçado pela polícia porque chamaram eles, né, depois da barulheira que ele fez lá, tentando se matar, gritando e matando a própria esposa. E aí ele acaba sendo morto. Só que naquele mesmo dia tava tendo o nascimento de 7 crianças lá no hospital e o cara tinha 7 personalidades na cabeça dele, então as personalidades se expandiram e foram morar nas crianças. Inclusive, uma dessas crianças que nasceu é o próprio filho dele, que estava na barriga da mulher quando ela foi morta, e quando a polícia foi lá e conseguiu tirar a criança incrivelmente com vida ainda, ele foi lá e adquiriu uma das personalidades dele, então ele é meio que um coitado dessa história aqui, coitado dele. Deixa meio que entender que ele seria a personalidade normal do pai dele, que é tipo um bosta, né? Ele, mano, ele é omisso, ele não consegue falar com pessoas. E é até engraçado porque, obviamente, as crianças meio que criaram um laço, né? Porque todos eles nasceram naquele mesmo dia onde o cara morreu. E é até interessante essa ideia da gente ver, tipo, várias personalidades de uma pessoa só terem se expandido. Realmente, são várias pessoas diferentes. Obviamente, não vai dar pra desenvolver todos eles especificamente, mas é bem legal porque eles são meio estereótipos, né? Tipo, é a evangélica hardcore lá que, mano, é devota a Deus. É o jogador de futebol que é, tipo, a galã. Aí é a gótica trevosa, é o nerd estranho, aquele amigo que só fala de putaria, essas coisas, é o outro amigo que é cego. Os que eles desenvolvem é bem legal e também, em geral, assim, os personagens não são aquele tipo de pessoa escrota, né? Eles não são desenvolvidos, mas também não é aquele adolescente de slasher que só aparece pra transar e morrer. Então é bem legal. Obrigado, Wes Craven, como sempre. Durante o filme a gente vai vendo alguns personagens que, na minha opinião, eu me simpatizei com aquela menina lá que é ruiva, que ela é divertida ali em alguns momentos. Também tem o menino cego, que ele simplesmente tem um olho atrás das costas pelo jeito, porque ele sabe exatamente quem é a pessoa que tá em volta dele ali, e eu acho sensacional, é uma ideiazinha bacana, mas infelizmente depois de alguns minutos assim de apresentação do nosso protagonista, que é o menino loiro, que ele também fez Bates Motel, eu reconheci bem na hora disso, depois disso começa a acontecer a matança de alguns jovens, incluindo a própria ruiva, que ela é a primeira vítima dessa porra. Fiquei puto sim. O filme ele nunca deixa muito claro o que ele quer dizer, porque eles começam o filme depois, né, dessa cena inicial do cara matando a esposa e sendo morto, eles estão fazendo um ritual ali de passagem de que todo ano as 7 crianças lá, a sétima alma, né, olha só, eles têm que se juntar e meio que matar um espantalho que representa essa personalidade que é a assassina, que meio que fez o cara matar todo mundo, né. Só que nesse ano é o nosso protagonista, que é basicamente um bostinha, de novo, não consegue fazer nada, porque ele é um inútil, e aí ele não consegue matar porque a polícia interrompe, ele não consegue, tipo, queimar o bicho e jogar ele lá no mar, porque ele não quer fazer, porque ele não consegue, e aí quando ele vai fazer, a polícia chega e interrompe eles, e aí meio que deixa entender que foi por esse motivo que a personalidade assassina voltou. Inclusive ele mata um cara assim que, mano, é instantâneo, tipo, os caras pegaram um ator asiático só pra ter diversidade mesmo e mataram o cara nos primeiros 5 minutos de filme. E é legal logo essa apresentação, assim, que a gente já vê um pouco mais do visual dele, mesmo não mostrando a cara do assassino praticamente em qualquer momento, porque ele fica mais nas sombras e também ele é extremamente rápido, e chega a ser bizarro isso. Então depois dessa matança que ele faz lá no próprio festival, ele vai lá e começa a ir atrás dos amigos do protagonista
protagonista. E é meio bizarro essa cena que já começa o meio desenvolvimento do nosso protagonista também com a menina loira, que ela é a menina do mal lá, só que ela acaba meio tendo um crush nele e ele também nela. Só que aí fica uma situação meio estranha, porque ele vai lá e meio que começa a gravar a conversa delas no banheiro feminino. É tipo umas histórias assim meio nada a ver. E também tem a menina que manda neles. É simplesmente surreal. Essa história eu não entendi porra nenhuma depois quando chegou nessa parte. O filme ele é bem anos 2010, assim, principalmente o começo, porque meio que os adolescentes não sabiam o que fazer. Tava nessa época já onde tinha mais telefone, então tinha que incorporar isso nos filmes. Eu acho legal essa ideia, eu acho meio bizarro. Ela é obviamente só um recurso do roteiro pra fazer o nosso protagonista ser suspeito do crime quando essa menina é morta, e aí ela encontra um telefone dele na bolsa dela, porque o telefone dele cai, né, que ele coloca no banheiro e aí ela tá usando o banheiro, o telefone dele cai na bolsa dela, e aí obviamente vão acusar ele, né, mesmo que o filme meio que deixa o tempo inteiro claro de que não é ele. Só que, tipo, é bem interessante, a gente meio que já contou a revelação final de que ele é o filho do serial killer que tava na barriga da mãe, mas, tipo, o filme ele vai trazendo isso pra gente de uma forma bem devagar, tipo, mostrando a menina que manda em todo mundo na escola, é a irmã mais velha dele, que foi a menina que o assassino também tentou matar no começo do filme, só que ela conseguiu fugir. E aí a mãe dele, na verdade não é a mãe dele, sim a tia dele, que adotou eles depois, né, de que o pai matou a esposa e acabou sendo morto, né. Então o filme ele vai trazendo e ele consegue construir, e também as mortes são bem legais, assim, as cenas de perseguição, tipo, quando ele mata lá o jogador de futebol e essa menina que é crush do nosso protagonista, eles estão numa floresta, assim, conversando, né, porque o cara quer muito transar com ela, só que ela obviamente não quer, então ela engana ele e consegue fugir, mas ela acaba sendo morta, e aí depois o assassino fica usando o corpo dela e usando o telefone pra meio que zoar o cara e acaba matando ele. Então é bem legal quando ele encontra lá o double kill, né, e obviamente é padrão slasher, toda hora fica mostrando alguém encontrando o corpo e sendo assassinado depois. Essa parte de suspeitar do nosso protagonista eu achei bem legal, na verdade, porque até um momento ali a gente consegue até acreditar que ele tá fazendo esses crimes, porque na maioria das vezes todas as provas vão contra ele, e também em todas as cenas que acontece assassinato a gente não acompanha o nosso protagonista fazendo outra coisa. Então meio que dando a entender que a outra personalidade dele, que ele é meio dodói da cabeça, ele vai lá e acaba matando. O que aconteceu no próprio caso lá do filme Maligna, que foi lançado no ano passado, a gente trouxe aqui pro nosso canal, que é basicamente isso, é uma versão meio psicopata da pessoa, e ela vai lá, mata e depois não lembra o que aconteceu, porque ele até tem uns lapsos de memória, todas essas paradas, então é muito interessante isso. E aí nesse meio tempo também a irmã dele vai lá e meio que dá um presente pro irmão, que é tipo um cavalinho daqueles lá de criança que fica indo pra frente e pra trás, e a gente fica meio confuso. E o nosso protagonista também fica, só que a mãe barra tia fica bem puta com a menina e começa meio que falar, porra, o que você tá fazendo? Vai tentar, tipo, trazer as memórias do moleque de volta, e é muito legal depois a discussão da menina, da irmã dele, junto com ele, mostrando que, tipo, meio que ele arruinou a vida dele, porque depois que ele chegou, tudo começou a dar errado. Isso é muito foda porque mostra exatamente, tipo, todos os traumas que a menina teve de ter um pai psicopata que acabou de matar a mãe, quase matou ela, e depois o moleque veio e começou a vir todos os problemas juntos. E como ele pegou a personalidade normal do pai, né, é basicamente um constante lembrete pra menina, né, porque além dele ser o bebê que nasceu naquele dia, ele é basicamente uma cópia do pai, inclusive na loucura, porque começa a meio que deixar a entender de que ele já foi pra escola psiquiatra, tipo, ele já estudou num lugar assim, basicamente uma instituição psiquiatra, né, porque, tipo, ele meio que era doido também, ele tinha um pouco da esquizofrenia do pai, e aí o filme ele começa a meio que levar a gente a realmente acreditar que ele é o assassino, até o ponto de que ele até encontra o canivete do pai dele, barra o assassino, né, só que aí o filme revela pra gente que na verdade não era ele, e sim o melhor amigo dele, só que é meio bizarro porque, tipo, parece que ao mesmo tempo que ele tá possuído ele não tá, então, tipo, é muito estranho, porque teoricamente a sétima alma seria realmente essa alma, né, que tem a personalidade que é assassina, mas, tipo, deixa meio claro que ele poderia possuir qualquer um, então não chega a dizer que ele matou todo mundo, mas meio que deixa entender de que ele matou todo mundo porque ele tá possuído, mas também não, é bem confuso. E nessa cena final que acontece a revelação, o nosso amigo cego ele também acaba sendo morto, e aí o nosso protagonista fica em choque, mas ele vai lá e aparece com a faca, né, como o Luiz tinha comentado, e também muitas cenas já mostram como se ele mesmo fosse o assassino com a faca na mão perseguindo as pessoas, porque toda vez que aparece alguém olhando pra ele tá com a faca na mão, mostrando que é meio óbvio que ele tá. E ele vai lá e também encontra a irmã dele presa no armário, e aí depois ele consegue fazer um embate final com o amigo dele, e ele acaba matando aquela pessoa, e também a irmã dele consegue fugir, e depois de um tempo, quando a polícia entra na casa, vê ele com a faca na mão, matando o amigo dele, a gente fala, beleza, né, o cara se fudeu. E o nosso protagonista pensa a mesma coisa, só que aí depois é revelado que quando ele sai da casa, todo mundo tá batendo palma, como se ele fosse um grande herói, que na verdade ele é, no fim das contas, porque a irmã dele saiu e explicou que, tipo, o amigo dele tá tentando matar geral, e ele foi lá e conseguiu, tipo, diminuir essa matança. E é sensacional esse final, é bem justo até. E até legal porque o amigo, ele acaba não ficando só ali pra matar as personalidades, né, ele mata,
tipo, mata todo mundo. Ele mata o policial, que inclusive é interpretado pelo cara que faz o Léo lá do Purge, né? Que é tipo aquele segurança fodão, o Batman do Purge lá. Tem umas caras bem familiares, esse filme é engraçado, porque, tipo, a gente fica olhando pra eles e a gente fala, mano, eu te conheço. E aí depois, só que, tipo, a gente conhece eles de coisas mais pra frente, né? Interessante. Mas ele tava matando todo mundo e meio que deixa entender de que se ele conseguisse matar, né? Porque a personalidade assassina, ela prometeu que ele ia matar todos eles. Então, tipo, que ele ia matar todas as personalidades, né? Mesmo que ele ia se matar também, porque ele ia ter que matar o corpo dele, não dá pra entender. Mas, tipo, ele meio que conseguiu quebrar a promessa, porque se ele matasse todas as personalidades, ele ia conseguir dominar o mundo. As explicações são meio bizarras, eu tenho que confessar que depois que eu assisti o filme eu tive que tirar algumas dúvidas com o Luigi, porque é muita revelação em cima da outra, e diferentemente do que a gente comentou aqui, já revelando alguns segredos logo no começo, pra deixar você já acostumado com a história, se você for assistir esse filme, provavelmente você não vai ter a mesma experiência, e provavelmente lá no final vai ter umas 10 explicações, flashback do que aconteceu, também algumas visões bizarras, então já vai avisado aí, se você assistiu o vídeo até que provavelmente já sabe a história, então vai lá e aproveita e assistir o filme, que não é das grandes qualidades, a gente tem que falar que a qualidade da câmera é muito estranha, parece que foi filmado com uma batata de verdade, e também o visual do assassino, que é pra dar um pouco mais de medo, não conseguiu me afetar. Ele parece realmente um motoqueiro, mas também parece o lobo da DC que, cara, não deu, entendeu? Ele é só um brother assim que começou a matar gente. Parece um mendigo. E é engraçado porque ele usa a roupa que eles colocavam no manequim, que eles queimavam todo ano. E também ele é meio que inspirado num corvo, porque o protagonista e o amigo dele, tipo, eles têm meio que um negócio assim de que eles estão fazendo uma apresentação na aula de biologia sobre um corvo lá. E aí, até uns momentos que deixa, né, mostrando que o protagonista é meio esquizofrênico, porque, tipo, ele tá lá, não sei o que, e aí do nada ele cresce, começa a falar e recitar, tipo, agir como um fodão, e aí depois ele meio que treme assim e volta ao normal, e ele fica tipo, então essa foi a minha apresentação. Eu concordo com o Léo que o filme é meio bizarro, assim, a qualidade é muito estranha mesmo, é bem anos 2010, é aquela cápsula do tempo maldita que a gente sempre comenta, mas como eu disse lá no começo, esse filme me deu pesadelos, porque no dia que eu assisti ele pela primeira vez, eu assisti ele na TV, lá no Telecine, olha a propaganda gratuita fazendo, sim, eu tava meio doente, tipo, com uma virose, alguma coisa, e aí quando eu consegui dormir, eu tava meio febril, e tava meio que delirando, e aí eu não conseguia dormir, e como eu tava assistindo o filme, toda vez que eu fechava o olho, eu via esse maldito desse bicho, a silhueta dele na minha cabeça, e aí eu fiquei a noite inteira sem conseguir dormir. Inclusive, quando eu fui reassistir esse filme muitos anos depois, foi até recentemente, na verdade, quando eu tava assistindo o filme, eu falava, mano, eu tava com aquele sentimento, tipo, eu já vi esse filme, e aí quando eu vi a cara dele, eu vi a cena dele matando o menino lá na ponte, tipo, tava muito assim, só que eu fiquei pensando, mano, é meio que anos 2010, né, então, tipo, muitas coisas são parecidas, só que aí na hora que tava chegando na hora da revelação, eu lembrei, e eu fiquei deprimido, porque eu podia ter assistido o filme sem lembrar. A direção do Wes Craven, como a gente já esperava, ia ser magnífica, só que nesse filme aqui é bem medíocre, na verdade, ele não é nada absurdo, ele aposta bastante nas partes dos cortes rápidos durante as cenas de assassinato, que eu não curto muito, que é tipo, o cara vai lá, esfaqueia, do nada já corta, a pessoa tá sangrando litros, que nesse filme aqui tem sangue pra caralho, nunca vi uma coisa dessa, e aí depois corta a cena, não dá pra ver porra nenhuma, e fica muito confuso. Então, na minha opinião, a direção dele não é grandes espetáculos, e se essa direção fosse posta na mão de outra pessoa, com certeza ia ser uma merda. Só dele realmente conseguir extrair bons personagens dos adolescentes, como o Wes Craven sempre faz desde a época lá da Hora do Pesadelo, a gente já fica feliz, mas realmente não é o melhor trabalho dele, até as pessoas dizem que não, que é assim um dos piores, mas eu discordo e, cara, é o Wes Craven, a gente não pode falar. O cara era tão foda que ele fazia um filme e depois ele ia lá e fazia o remake do filme, então a gente tem que bater o palmo pro cidadão desse, mas a gente também tem que dizer que ele não é o melhor, mas a gente curtiu e provavelmente você vai gostar também, até tipo você fica envolvido, né, no roteiro do filme, de você ficar tentando descobrir quem é o assassino junto, e é aquele negocinho, o filme vai te levando, mas ele não chega a dizer, não, ele é o assassino, pra depois ter aquela reviravolta, não, ele nunca chega a deixar explícito que o nosso protagonista é o assassino, e é bem legal também, até porque quando ele some, a gente fica meio, tipo, como tá acontecendo tanta coisa, tanto corte rápido, igual o Léo falou, a gente nem pensa nisso, depois quando o filme começa a querer levar a gente, aí sim a gente pensa, depois o filme vai lá e faz a reviravolta de que ele não era, é bem interessante, consegue te prender bastante, mesmo que é confuso. Então eu tenho que agradecer a recomendação do Luiz Fernando que fez eu assistir esse filme aqui, com certeza ele não é um dos melhores do Wes Craven, porque a gente tem outros exemplos de grandes filmes que ele fez, como o próprio Hora do Pesadelo, o Pânico também, que são filmes espetaculares, ele é bem legal, tem uma história bem bacana e também tem a parte dos adolescentes serem chatos, mas cara, eles são menos chatos do que outros filmes que eu já vi na minha vida, exemplo Carrie. Então se você quiser assistir esse filme aqui também, ele tá disponível lá no Prime Video, então corre, assista, porque a gente não sabe até quando vai ficar lá no catálogo, então vai lá, veja que é muito bacana. E lembrando de vocês continuarem recomendando os filmes, porque como sempre, a gente tenta trazer o mais rápido possível, mas lembra que tem bastante recomendação e a gente vai trazer, mas talvez eu só demore um pouquinho, e a gente já pede desculpa. Mas
então é isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante. Lembrando, obviamente, de se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda e na sexta. Lembrando, obviamente, o nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês que gostam das nossas críticas e notas, sigam a gente no Letterboxd, nossa rede social de críticas, e também nas outras redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, se vocês gostarem das nossas baboseiras e das nossas recomendações, que podem até não ser de filme de terror, porque a gente não assiste só filme de terror, mesmo que a gente assiste bastante. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo.